Namastê, meus amigos e irmãos de alma. Sejam todos bem-vindos ao programa Cosmo Alma de hoje na Tropical Web Brasil. São 17h30, estamos atrasados, mas isso já virou um padrão e é esse padrão que faz o programa funcionar muito bem. Mais uma vez, desculpa pela demora, mas é porque tivemos pequenos problemas técnicos já resolvidos, já sanados, já estamos no ar e vamos embarcar mais nessa viagem, e é viagem mesmo. Uma viagem para o futuro, um futuro muito próximo, faltam menos de 30 dias para o ano de 2026, que vai ser o tema do nosso programa de hoje, da terça que vem e da outra, porque eu decidi fazer, como prometido, 4 programas especiais falando de 2026, que vai ser o ano da guinada da humanidade. E não é brincadeira, não é piada, vocês vão entender ao longo dos 4 programas como é que essa energia, como é que essa coisa toda vai funcionar, que é muito impactante, óbvio, gente, não é da noite para o dia, não é num estalar de dedos, mas é o começo desse movimento que vai perdurar por alguns anos. E aí a cada programa a gente vai falando desse lapso temporal, dessa passagem do tempo e das mudanças que vão vir com essas passagens de tempo, ok? E aí, obviamente, antes de começar o nosso programa, temos os agradecimentos de sempre. Eu tinha até separado algumas perguntinhas que eu nem sei se eu deixo para hoje ou para o programa que vem, já que a gente teve um pequeno atraso, mas de qualquer forma, deixar de agradecer, eu nunca vou deixar de agradecer. Então, agradecimentos fraternais e eternos para todo mundo que manda mensagem para cá, e a gente tenta selecionar as mais interessantes. Então, quero agradecer a Fernanda Almeida, aqui do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Silva, de São Paulo, Mariana Costa, de Curitiba, Ricardo Alves, de Belo Horizonte, Juliana Ferreira, aqui do Rio também, Tiago Mendes, outro de BH, Patrícia Lima, do Recife, Felipe Nascimento, de Brasília, Pedro Henrique, de Macaé, aí Sophie Debois, da França, essa está sempre com a gente, Sophie, ó, gratidão, Luca Rossi, da Itália, Ana Schmidt, da Alemanha, Marta Novak, da Polônia, David Johnson, esse é nosso parceiro de sempre lá do Reino Unido, Ana Carolina Ferreira, de Portugal, Giovanni Rossi, da Itália, Sofia Petrov, da Bulgária, Lucas Weber, da Suíça, esse também está sempre aqui com a gente, obrigado pela sua audiência, e Helena Ivanova, da Bulgária também. Olha, 2 pessoas da Bulgária, e essas mandaram perguntas. Então, rapidinho, vou selecionar aqui algumas. Ana Carolina Ferreira me perguntou como é que você começou a se interessar pela astrologia e pela astroterapia. Na verdade, eu acho que eu já nasci interessado em astrologia, e aí no programa Conscientizando da Michele aqui, onde eu tive o prazer de ser entrevistado por ela, eu contei aqui que quando menino, minha avó ouviu uma rádiozinho aqui no Rio de Janeiro, que tinha uma astróloga famosa, e que o mais curioso é que nem astróloga no início da carreira ela era, mas ela falava da astrologia, porque ela tinha uma voz muito marcante, muito incomum, e eu ficava ali ouvindo, achava aquilo fascinante, ficava contando os minutos, não, agora vai falar do meu signo, e aquilo era uma coisa doida já dentro de mim, e aí sempre gostei, sempre curti, e aí comecei a levar um pouco mais a sério. Aí quando veio a pandemia, eu juntei a astrologia com terapias, onde eu me desenvolvi, e aí eu faço uma pequena miscelânea, onde eu consigo ver no mapa astrológico da pessoa grandes qualidades e os grandes desafios, e em cima daqueles grandes desafios a gente faz pequenos tratamentos terapêuticos para que a pessoa melhore, e aí sim faça uso do maior potencial que ela tem ali no mapa astral, tá? E aí sempre me interessei, agora mais que nunca, aqui na rádio então, e com a audiência de vocês aí, isso vai crescer cada vez mais, tá?
O Giovanni Rossi pergunta quais são os principais benefícios que a astroterapia pode trazer para as pessoas em sua vida cotidiana. E a Sofia, ela pergunta algo muito parecido, né? Dicas práticas de como podemos usar os astros para melhorar nosso bem-estar emocional. Na verdade, respondendo as duas perguntas numa única resposta, o mapa astrológico individual é o seu manual de instrução, tá? Você compra um carro, ele vem com manual de instrução. Você compra um eletrodoméstico, ele tem um manual de instrução. No momento que você nasce, os astros te dão de presente o manual de instrução. Qual é a única dificuldade que a gente tem? Ter acesso a esse manual, porque, na verdade, você depende de um especialista que leia isso, interprete isso e te entregue de bandeja esse manual, dizendo, o seu manual de instrução diz que aqui você tem muito potencial, aqui você tem um pouco mais de desafio, aqui você tem facilidade, aqui você tem dificuldade, e a vida é assim mesmo. E a partir desse manual, fazendo uso desse manual e seguindo, né, um programa como o meu, por exemplo, que a gente está falando permanentemente da astrologia, do movimento planetário, você consegue, com esses movimentos, adequando a sua vida pessoal. Eu falo muito aqui a nível mundial da energia que está no ar e, obviamente, quando eu falo de um planeta, de um signo, dependendo de onde ele esteja no seu mapa, ele vai te atingir de um jeito específico. E não tanto quanto a nível mundial. A nível mundial a gente tem tal energia, mas onde isso está no teu mapa, por exemplo? Então, a partir disso, você, sabendo ler o manual e acompanhar esse movimento, você é capaz de ter muito mais bem-estar, de aplicar isso no dia a dia da sua vida e potencializar tudo que é bom em você e encarar o desafio de frente, sem ter medo, sem correr dele, porque, na verdade, quando você nasce com um desafio, o universo, é o macrocosmo dizendo, você é capaz de superar. Eu só te trouxe isso aqui como algo que você precisa aprender ou desenvolver, tá? Essa é a mágica da vida. O Lucas Weber, ele fala aqui de uma coisa muito curiosa, eu não sei se foi ele que fez uma pergunta de uma outra vez que não foi selecionada, mas estava lá no hall de perguntas, de mitos astrológicos, e a gente tem alguns, e de verdade, eu prefiro até fazer um programa sobre isso, que a gente tem vários mitozinhos em astrologia, e eu me comprometo, Lucas, de fazer um programa especial sobre mitos astrológicos, vai ser muito gostoso de fazer. E aí, a Helena Ivanova faz uma última, como você vê a relação entre os ciclos astrológicos e as mudanças que enfrentamos em nossas vidas pessoais. Essa pergunta é fantástica, porque ela tem tudo a ver com o tema do dia de hoje. Hoje, eu dividi em 4 programas. No dia de hoje, a gente vai falar dos ciclos planetários do ano de 2026, tá? E assim, como eu já falei em programas anteriores, inclusive no primeiro eu falei muito dos planetas transpessoais, geracionais, todas as vezes que esses titãs, né, que são os planetas sociais e os planetas transpessoais, eles mudam de signo, no relógio astral, eles são o ponteiro com a maior potência, porque a gente está falando de um planeta social, significa que ele vai mexer com toda a sociedade, ou a gente está falando de um planeta geracional, que ele vai mexer com uma geração inteira, porque eles passam muitos anos num determinado signo, atingindo ali uma determinada energia. Então são ciclos longos, normalmente muito longos, e que fazem grandes mudanças. Perceba, quem nasceu no século XX, quem é, por exemplo, da minha geração, experimentou de um tudo. A gente pegou o final da grande era do rádio, veio a televisão, depois veio o telefone,
telefone, celular, computador. Então a gente está experimentando de tudo e está cada vez mais rápido. Mas são essas coisas que acontecem todas as vezes que um grande planeta desse aqui muda de signo, ele muda de assunto e as coisas acontecem. Então, a gente tem em 2026 4 grandes eventos envolvendo 4 desses titãs e muito bem no início do ano a gente vai falar de cada um deles aqui e que vão fazer uma grande diferença na nossa vida. E aí o primeiro planetão que vai fazer esse movimento é Netuno. Ele é um dos planetas transpessoais, é um planeta geracional, é um planeta que ele tem um toque de mistério e muito voltado para a espiritualidade. Por que ele é tão importante? Então vamos lá. Ele leva 165 anos para dar a volta inteira pelos 12 signos, tá? Significa que dificilmente alguém vivo vai ter o prazer de experimentar esse planeta ao longo de 12 signos, porque, pelo que eu saiba, ninguém viveu até hoje 165 anos. A gente experimenta aí 6, 7, 8, 9, talvez no máximo, tá? E Netuno, na verdade, como é que ele funciona no nosso mundo? Como é que ele funciona para a gente? Ele é aquele planeta que marca moda e tendência de comportamento em massa. Então, significa dizer o seguinte, Netuno está mudando de signo e ele está mudando de energia. Então, vamos lá, ele vai vir como uma onda arrastando tudo e todo mundo para um comportamento ou uma moda nova, tá? E é assim que ele funciona todas as vezes. Então, toda vez que ele troca de signo, vem uma onda nova e arrasta a gente. Vou dar pequenos exemplos aqui. A internet nasceu, a primeira rede social, o Orkut, veio aquela onda de moda do Orkut. Um tempo depois nasceu o WhatsApp. Nossa onda agora é o WhatsApp. E nesse momento a gente está vivendo a onda do Instagram. É ou não é? Então são essas ondas que a gente vive. E quando a gente fala em moda, em tendência, o jeito que a gente se veste, o jeito com que a gente se comporta, os ambientes que a gente frequenta, tudo isso é Netuno que fala e que domina, tá? Então, toda a sociedade vai experimentar uma nova onda a partir do ano que vem com essa mudança. Então, se você quiser anotar a data, é importante, óbvio, quando essa data chegar e o nosso programa for no ar, muito provavelmente vai ter um programa muito especial só disso, mas para quem quiser anotar, já é agora, tá? 26 de janeiro de 2026, ele entra no signo de Áries, e aí qual é a grande importância? Vamos entender. No zodíaco, Áries é o primeiro signo e Peixes é o último signo. Significa que Netuno deu a volta ao zodíaco nos últimos 165 anos. Ele encerrou um ciclo completo no zodíaco. Agora, ele está encerrando agora e está recomeçando um ciclo novo. Porque ele sai do último signo e entra no primeiro signo do zodíaco já em janeiro. E ele vai ficar por lá por muito tempo, tá? Ele vai ficar mais ou menos até 2038 a 2039. Então a gente está falando de 12 a 13 anos. Então provavelmente a gente vai ter algum modismo, alguma tendência, alguma coisa que vai embalar toda a sociedade como um modismo novo, como uma tendência nova, e é isso que Netuno vem trazer para a gente, tá? O segundo planeta que vai fazer esse movimento gigante, aí é um planeta social, é Saturno, tá? Saturno, ele junto com Júpiter, eles são conhecidos como cronocratores. Eles marcam uma era social, tá? São dois dos mais importantes ponteiros desse relógio astrológico, porque eles mexem com a sociedade de forma direta. E aí funciona assim.
Cada um tem a sua função, tá? Saturno é aquele planeta que diz assim, olha, chega, é o limite, já deu, acaba aqui, termina agora, chegou ao limite. Vamos dizer, o Saturno é o limite, é a fronteira final, tá? Então, olha, o que vinha até aqui, chegou aqui, não vai mais a partir daqui, chega, terminou, tá? Então é essa a marcação mais importante que Saturno faz. Já Júpiter é o inverso, como ele é além fronteira, é aquilo que tende a crescer, expandir, extrapolar as fronteiras. Por isso que eles têm tanta importância, tá? Então, assim, na verdade, olhando para eles, é onde a gente ou cresce ou a gente se contém. Isso acontece para todo mundo, a nível mundial, mas você sabendo, aí voltando às perguntas feitas, você sabendo em que posição do teu mapa isso está e qual o movimento que ele vai fazer, você já sabe o que vai te atingir. Então vamos imaginar, vamos falar de Saturno, porque é Saturno que vai fazer esse movimento, tá? Você tem Saturno de casa 1, olha, alguma coisa em você vai mudar radicalmente, porque a casa 1 fala de você, tá? Agora vamos imaginar que esse Saturno chegou na casa 4, é uma casa de família. Provavelmente você tem um rompimento de uma relação que não vai bem, você tem um filho casando ou saindo de casa, você tem ali algo que chegou no limite e que vai sofrer uma transformação, vai deixar de ser como era. Literalmente isso. Você tem isso na casa 10, né? Na casa do trabalho, da direção da sua vida. Então, olha, chegou ao limite, isso aqui não é o teu caminho, você está pelo caminho errado, eu vou te tirar do caminho, vou te dar o caminho certo. Então, é por isso que é importante entender você, o seu mapa, porque o seu mapa é único, ele serve como um guia para você. Então, eu estou falando aqui do movimento que ele vai fazer a nível mundo, tá? Ele vai entrar no dia 13 de fevereiro, também no signo de Áries, e ele vai ficar por lá 2 anos e meio, ele vai ficar até mais ou menos 2028, tá? E aí é um período que a gente vai ver muito assunto, né? Muita estrutura, muita coisa deixando de existir, literalmente, tá? Porque chegou a um limite, ó. Isso aqui vai deixar de existir porque não faz mais nenhum sentido. Assim como no passado o telégrafo perdeu a sua importância, assim como no passado a máquina de escrever perdeu a sua importância porque chegou no limite, vieram coisas novas, é uma tendência que a gente tem agora com esse Saturno em fevereiro, de alguma coisa que vinha até então, chega no seu limite, ela perde o seu sentido, deixa de existir, e aí a gente vai experimentar algo novo nesse sentido, tá? Chegou no limite temporal dele. O terceiro planeta a fazer esse movimento é outro transpessoal, outro gigante. A gente só está falando de planeta muito gigante. É Urano, que em 25 de abril, você vê, ó, janeiro, fevereiro e abril. Urano entra em Gêmeos, e aí onde ele vai ficar 7 anos. E aí, de fato, para mim, de todos, o movimento que vai mais impactar na sua vida, tá? Porque a gente vai viver uma transição tecnológica. Então, se você acha que a gente chegou no limite máximo da tecnologia, você ainda não viu nada. A tecnologia, por mais avançada que ela esteja, quando ela vem aqui, ela dá um salto quântico absurdo. Então, a gente vai ter a oportunidade de experimentar novas tecnologias e que vão nos impactar, que vão nos impressionar, e isso é muito natural. E aí, assim, a gente pensa, né? Não, inteligência artificial, computador, gente, isso tudo já foi inventado, isso tudo já está funcionando. Quando eu digo Urano em Gêmeos, a gente vai experimentar algo que ainda não foi inventado. Surgirão coisas novas. É um computador novo.
Não, o computador já foi inventado. Não é um computador novo. É algo novo. A inteligência artificial, não, ela também já foi inventada. É algo novo, que até pode surgir daí, mas não é bem isso que fala não, tá? É uma grande revolução tecnológica. A gente vai experimentar muita coisa, principalmente do jeito com que a gente se locomove, tá? Tem uma tendência muito grande dessa coisa da locomoção, então a gente, óbvio, a gente já tem carro elétrico no mundo todo, é provável que surjam outros tipos de carro, inclusive, já falei aqui 2, 3, 4 vezes, carro voar é uma possibilidade enorme, mas muito provavelmente a gente vai ver muito transporte de massa, tá? Vou falar em ferrovia como uma analogia, mas a gente pode ter aí transporte de massa sendo utilizado de um jeito completamente novo e inovador, tá? Algo do tipo maglev, para quem nunca ouviu falar, é um trem que não tem atrito, ele levita sobre uma plataforma magnetizada, ele não tem contato com nada, mas é daí para frente, isso aí também já foi inventado, é algo mais novo e mais inovador do que isso que vem por aí, tá? E provavelmente, muito provavelmente, vou falar de novo, porque é uma tendência também, é possível que seja o primeiro ano, não é necessariamente que vai acontecer ano que vem não, mas a partir do ano que vem, pelos próximos anos, é muito provável que a gente veja, ouça, receba sinais de fora da Terra, de outros planetas, porque Urano fala de tudo que é extraterra, fora da Terra, do espaço, do cosmos. Então não se assustem se a gente receber alguma notícia do tipo, olha, recebemos sinais de rádio, enxergamos alguma coisa, identificamos um objeto. Não se assusta, tá? Isso, a tendência disso acontecer é muito grande para os próximos anos, tá? E aí, só para vocês entenderem como esse movimento é tão emblemático, a última vez que Urano teve em Gêmeos, isso aconteceu há 84 anos atrás, ou seja, 1942. Historicamente, os 7 anos a partir de 1942 foi quando aí sim não existia e o computador foi inventado, o forno de micro-ondas, o transistor que transformou toda a radiofonia e aparelhos de TV de valvulados para transistores, e o que mais impactou na vida nossa, do ser humano, foi que a gente descobriu a penicilina e a gente começou a fazer uso em massa da penicilina e a gente parou de morrer com pequenas infecções. Tudo que nos matava, gripe ou qualquer outra infecção, furou o dedinho com um preguinho, tudo que te levava a óbito a partir de 1942 não te levava mais a óbito, porque a gente descobriu a penicilina, e a penicilina hoje é capaz de combater qualquer tipo de infecção, por mais severa que ela seja. Acho que foi o grande invento do último movimento de Urano em Gêmeos. E o quarto e último planeta a fazer esse movimento também em 2026, cravadinho no meio do ano, 30 de junho, na virada do ano ali, na meiuca do ano, é Júpiter, que ele, em 30 de junho, ele muda de signo, ele vai para o signo de Leão, que o Sol é o regente. Então, vamos lá, a partir de 30 de junho, esse Júpiter que faz tudo expandir, vai estar num signo regido pelo Sol, então é provável que a gente sinta por um ano, deles todos é o planeta mais rápido, ele leva um ano nesse signo, a gente vai sentir por um ano grandes crescimentos, tudo que tenha temática de Leão. Então, onde tem o Leão no seu mapa, a partir do ano que vem, provavelmente esses assuntos que estão no seu mapa vão ter assim uma expansão sem limite, tá? E aí
é o primeiro programa. Por que 2026 eu estou chamando de grande mudança? Porque assim, toda vez que isso acontece, é o ano da semeadura, é o ano 1, é onde astrologicamente vem a sementinha lá do cosmos, é plantada essa sementinha, olha, a partir de agora, a humanidade, o mundo, o planeta como um todo vai passar a funcionar desse novo jeito. Então, é assim, é o ano da grande mudança porque ele é o que starta, ele é o que começa, ele é o que vai dar o estalo para todas essas grandes mudanças de desenvolvimento humano mesmo. A gente vai perceber, vai ser perceptível grandes mudanças na sociedade, do modo de agir. A gente vai ter muita mudança de trabalho daqui para frente, mas isso é para um próximo programa, porque na semana que vem a gente vai falar dos grandes ciclos sinódicos, tá? Que também começa em 2026. Isso aqui é a grande mágica e eu estou muito feliz de estar vivo para experimentar isso tudo. E aí vocês vão ter um entendimento muito maior disso tudo que a gente está falando aqui, tá? Então esse foi o nosso primeiro programa especial e antes de chamar a primeira musiquinha aqui, rápido, eu quero agradecer muito. Eu lancei aqui uma Black Friday no programa passado, do Cosmo Alma, onde eu abri a agenda. Olha, a agenda já está praticamente lotada. Vou te dizer, eu tenho meia dúzia de vagas ou menos ainda. Então, se você ainda está interessado, corre lá, porque já não tem mais quase nada, já não tenho mais quase agenda, ainda tenho alguma, e dependendo do dia e da hora ainda dá para dar um encaixe, tá? Você pode mandar a sua mensagem direto para a rádio, você que está assistindo aí pelo aplicativo ou pelo site, você pode mandar uma mensagem direto por aí. Ou você pode entrar em contato direto pelo Cosmo Alma Oficial, lá no Instagram, você pode chamar no direct, ou pelo WhatsApp do Cosmo Alma, 21 4107 8282. Aproveita, são as últimas vagas, tá? E aí acabou. Muito provavelmente no programa da semana que vem já não tem mais vaga nenhuma. E aí, gratidão pelo interesse, gratidão pela procura, gratidão pelo sucesso. Tá? E aí a gente vai chamar, Dani, a primeira música. Já que a gente está falando de futuro, eu escolhi uma música em especial. Na verdade, eu já fiz até o roteiro dos próximos programas, roteiro musical. Hoje eu quero chamar Guilherme Arantes com a música Amanhã, de 1978. Então vamos lá, Dani, toca pra gente Amanhã. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Estamos de volta aqui na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P, seu astroterapeuta, astrologia, esoterismo, espiritualidade, saúde, bem-estar. Tudo aqui ao seu alcance, sem delongas, os aniversariantes do dia de hoje. Temos duas cantoras pop famosíssimas, Britney Spears e Nelly Furtado. A atriz hollywoodiana Lucy Liu. E, se estivesse viva, a nossa eterna Maria Callas faria hoje 102 anos. Eu quero também dar o parabéns a um grande amigo e eterno cunhado, chega a ser uma história engraçada. Marcos Caran, ele faz aniversário essa semana, parabéns só no dia, mas eu estou aqui no ar, dando para você meus parabéns meio que antecipados, já que é a semana do seu aniversário. Então, meu eterno cunhado, feliz novo ano para você, feliz novo ano para todos os aniversariantes do dia de hoje. Vamos às previsões da semana e hoje a gente tem que dar uma corridinha que o horário ficou apertado, mas vocês vão ter todas as informações aqui, não se preocupem. Então vamos lá. Hoje, terça-feira, dia 2 de dezembro, a Lua está crescente e está no signo de Touro, tá? Hoje é um dia da semana que assim a gente inaugura aspectos muito positivos, tá? E que vão seguir ao longo de toda a semana. É uma semana bem felizinha, tá? Mas assim, muito resolutivo. Não são só flores, nunca são, mas é uma semana para botar a vida para andar, porque a gente tá na lua crescente, ela vira cheia daqui a 2 dias, então a gente tem que aproveitar a energia dessa lua crescente, dessa lua cheia, para botar a vida para andar. Não deixa para depois o que você pode e deve fazer essa semana, tá? Então vamos tocar o barco. Então vamos lá. É uma terça um pouquinho taurina, né? Então a gente vai ter hoje, provavelmente, você já acordou com uma vontade assim, no fim do dia, hoje eu vou tomar um vinhozinho, vou comer algo mais especial, porque você está em touro, o touro gosta desse confortinho, isso é muito normal, tá? Só não pode deixar isso cair no marasmo, porque você tem que dar continuidade. A energia de Áries que veio até ontem, e muito provavelmente ontem você sentiu uma energia fora do normal, e não foi coincidência você já acordar pensando assim, quer saber, tá chegando Natal, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer hoje de uma vez para me livrar de tudo. Então não estranha, porque ontem a gente estava com essa energia dessa lua crescente em Áries lá em cima, tá? E aí hoje também a gente tem um aspecto muito bonito que envolve Vênus e Plutão, tá? A gente vai sentir emoções muito profundas e muito positivas, tá? Então, por exemplo, o dia de hoje, tá? Ainda no dia de hoje, se você estiver vivendo ou vivido, sei lá, uma relação pessoal, uma relação profissional, se vocês estão em atritos, se vocês estão brigando, se a coisa está estranha, se a coisa não está boa, olha, hoje, a energia que está no ar hoje, ela é perfeita. Senta aqui, vamos conversar numa boa, que vocês vão conseguir conversar numa boa. Vocês vão chegar num acordo, vocês vão se dar conta que não era nada daquilo, aquilo era uma energia que estava no ar e que foi, sei lá, foi uma frase mal colocada, foi uma situação que você interpretou mal. Com certeza, hoje é um dia ideal para você ter essa conversa, para chegar num acordo, acredita. Então, se você está vivendo essa situação nesse momento, aproveita o dia de hoje, aproveita essa lua taurina, abre um vinhozinho, chama para conversar, que vocês vão chegar num acordo e vai ser maravilhoso, tá? Amanhã, a lua continua crescente, é o último dia da lua crescente, ela já pula para Gêmeos, e aí é um dia de comunicação. Quando chega em Gêmeos, vamos botar para fora, vamos falar, vamos nos comunicar, tá? Então, assim, a comunicação nesse dia fica sempre potencializada, é um dia para socializar. Você precisa falar, o dia de falar é amanhã. Então, conversar, chamar os amigos, montar um grupo, vamos confraternizar, vamos falar. É dia para conversar,
você sabe, é uma energia boa, ela vai estar no teu espírito, na tua alma, conversar com pessoas, é o dia de falar, tá? E é boa também para escrever, então, sei lá, se você tem que fechar um contrato, desenvolver um trabalho acadêmico e você está procrastinando, está enrolando, amanhã é um dia ótimo, que se você não puder verbalizar, você vai soltar esse verbo ou pela mão ou pelo computador, mas em compensação você vai estar botando essa ideia para fora, numa forma de comunicação. Vai ser um dia produtivo para isso, tá? Muito produtivo para isso. Mas como é um dia de Gêmeos, para manter foco e atenção no trabalho já gera uma pequena dificuldade. Você vai querer falar muito com as pessoas que estão ao seu redor, produzir um pouco menos, mas faz parte, você está no meio da semana, é aceitável, tá? Na quinta-feira, a gente continua em Gêmeos, só que aí a Lua, é o primeiro dia da Lua cheia e ela fica sempre potencializada, muito potencializada nesse primeiro dia. E é assim, é sempre um ponto importante dentro do mês, a Lua cheia do mês, tá? Ela sempre marca um ápice de resoluções. E essa lua em particular, ela é muito propícia para isso, tá? Então, assim, vamos lá, vamos imaginar que no mês passado surgiu, né, ou mais para a segunda quinzena, uma informação, uma notícia, uma situação que não era o que você esperava. Poxa, você planejou tanto, você pensou tanto, e a coisa não fluiu, não funcionou. Olha, nessa quinta você tem uma energia ou de entender que isso vai funcionar e, sabe, vai marcar uma resolução. E não era para dar certo, então abandona. E, rapaz, a gente fez errado só por causa disso. Vamos refazer, porque, olha, se a gente refizer, a gente está no caminho. É isso, essa lua dessa quinta-feira é uma lua de resolução. Se é um problema, é uma questão que você pode vir a resolver. Se não é um problema, é uma questão que ficou capenga, ficou meio torta, é o dia certo para tentar consertar essa situação, tá? A única questão é assim, a gente ainda está em Gêmeos, cuidado com o que você fala na quinta-feira. Só cuidado com o que você fala, porque nesses dias, ainda mais de lua cheia potencializada, tá? Tudo que você fala, isso ganha um corpo muito grande. Aí pode virar uma fofoca, pode virar uma má interpretação de quem está ouvindo, pode parecer ao outro que é uma agressão ou algo do tipo. Então, cuidado só com o que você fala, porque provavelmente você vai falar um pouco mais além do limite nessa quarta e nessa quinta-feira, tá? Aí chegamos à sexta-feira com a lua cheiona lá, mudando de signo. Ela vai para Câncer, e aí lua cheia em Câncer, gente, ela está em casa. Lua, Câncer, estão em casa, estão enamorados. Então, é uma sexta-feira muito, muito, muito emocional, tá? A gente vai experimentar emoções a sexta-feira inteira, de tudo que é jeito, emoção boa, emoção ruim, elas vão transbordar. Lembra da lua cheia? Lua cheia, lua de transbordamento. Em Câncer, onde a emoção está sendo mexida, nossa, você vai se sentir nostálgico, pode ser até que você chore, tá? Ah, tô vendo aqui uma propaganda na televisão, a propaganda te pegou ali no lugar certo, vem aquela lágrimazinha assim, você diz, meu Deus, eu tô me emocionando até com propaganda, mas é exatamente isso que pode acontecer nessa sexta-feira, tá? Agora, cuidado, também é um dia muito fácil de se irritar ou de se estressar. Por quê? Porque as emoções estão à flor da pele. Lembra que tudo tem um lado luz, tudo tem um lado sombra. Então, assim, são situações emocionais que você vinha vivendo, que você vai viver e que vão ter essa sensação de transbordamento mesmo, tá? Nessa sexta-feira. E aí, assim, cuidado mesmo com esses rompantes emocionais que podem acontecer, que isso pode impactar na sua vida de um jeito negativo, tá? Então,
Tá emocionado? Conta até 10, vê o que você vai falar, que tipo de atitude você vai tomar, se é isso que você quer mesmo. Então, cuidado, tá? Porque não é dia bom para forçar ninguém a nada. Ficar em cima, sabe quando você está em cima de você tem que fazer, você tem que acontecer, você não tem nada, você não tem nada. Não mexa com o outro que está quieto. É sexta-feira, vamos sextar, tá? Não força a barra para cima de ninguém não, porque isso pode gerar uma sensação ruim, de um transbordamento ruim, tá? Inclusive, eu fui até indagado aqui, uma pergunta que surgiu nas mensagens que vocês mandam, muita gente me perguntando, mas caramba, às vezes o mundo acontece tanta coisa ruim, por que às vezes você não fala dessas coisas ruins que podem acontecer, né? A gente teve semana passada um incêndio terrível em Hong Kong, e muita gente morreu, terrível, terrível. Essas coisas a gente consegue prever, mas aí eu também queria falar para vocês o seguinte, cara, o Cosmo Alma é um programa de falar de coisa boa, a gente fala de saúde, bem-estar, então eu procuro falar muito mais o lado luz das coisas que podem acontecer com a gente do que com o lado sombra. Obviamente, quando o lado sombra ele vier grande, potente, é óbvio que eu vou alertar. Olha, a gente vai ter um movimento X, Y ou Z que pode impactar, a gente pode ter aí um período de vulcanismo grande, a gente pode ter terremotos terríveis, pode, mas a ideia é falar de coisas melhores, mais doces, porque a vida já é tão difícil no dia a dia, né? Então, assim, só para me colocar aqui de dizer, eu gosto de falar de coisas boas. Esse programa ele foi feito, idealizado e sonhado para falar mais das coisas boas do que das coisas ruins. Então, vamos falar de coisa boa? Sabadão, lua cheia em Câncer, a emoção tá lá em cima também, tá? Só que aí a gente tem um segundo aspecto mais especial ainda, e aí eu quero que vocês anotem para não esquecer, anota mesmo, pelo amor de Deus. Se você não está com papel e uma caneta na mão, anota aí no celular, bota na agenda, bota no alerta, por favor. Por quê? No sábado a gente tem um aspecto especial e mágico, tá? Que envolve Mercúrio e Júpiter. O que isso significa? Que nesse dia, nesse sábado, é um dia perfeito, onde você vai escrever, mãozinha, canetinha, escrever seus sonhos sem limites para 2026. Alexandre, sonhos sem limites. Sonhos sem limites. Eu quero ganhar sozinho na Mega Sena. É o sonho da sua vida? Escreve, bota no papel. Não tenha limite. Eu quero ganhar o maior prêmio acumulado da Mega Sena sozinho em 2026. Escreve no papel. De repente você até começa a jogar. E jogando, você corre o risco de ganhar. Porque o sábado é para isso. Você vai pegar papel, caneta e você vai escrever nesse papel todos os seus sonhos ilimitados. Eu vou repetir para isso ficar muito na cabeça de vocês. Sonhe grande. Não sonhe grande não, que a palavra não é essa. Sonhe gigante, sonhe enorme. Sonho jupiteriano, aquele que vai além dos limites. Eu quero comprar uma casa? Não, eu quero comprar uma vila de casas. Eu quero... Sonha grande. Esse dia é para sonhar, é uma energia mágica, porque nesse dia a sorte vai estar trabalhando do teu lado. Não é dia para jogar, é dia para escrever no papel seus sonhos grandes. Você quer um emprego que te pague 10 vezes o que você ganha? Escreve no papel. Eu quero montar um empreendimento novo que vai ser um sucesso absoluto, escreve no papel. E olha, para quem me acompanha e para quem já me ouviu, 2026 é um ano de grandes transformações, grandes inovações, e eu tenho uma dica grande para dar para todo mundo, tá? Aquela pessoa que inventar algo novo, algo que seja de fato novo ou inovador, vai largar na frente e vai lá para cima, porque a energia toda está voltada para coisas
novas. Você trabalha com comércio, pensa o comércio de um jeito novo. Você trabalha com serviço, pensa o seu serviço de um jeito novo. Porque é isso que vai acontecer ano que vem, tá? E aí aproveita no sábado, já anotou na sua agenda, já pegou seu celular, já botou, porque tá no meu já, tá? Sábado é o dia de pegar papel, caneta, lápis, para quem gosta de lápis, escreve, enche o papel, põe a data, assina, guarda, tá? É o dia perfeito para isso. É um dia bom para ter conversa importante. Você precisa ter uma conversa importante com quem quer que seja também. A sorte está do teu lado. São conversas importantes que vão dar frutos, tá? Então, tudo que você falar, tudo que você escrever nesse dia vai ser maravilhoso. Ah, sabe aquele post que você vinha guardando? Pô, eu tô com um post especial aqui, eu tenho aqui um negócio para postar, eu tenho aqui um negócio bacana, mas eu não sei qual é o momento certo. O momento certo é sábado. Você quer fazer aquele post mágico, eu tô aqui com um post novo, será que vai dar certo? Posta no sábado, a sorte está do teu lado. A possibilidade de dar certo, ela está muito maior do que o normal, tá? Então, assim, nesse dia, Júpiter, que é esse gigantão, esse titã que vai além dos limites, ele está construindo aquilo que a palavra diz, entendeu? Somado a isso, uma lua cheia emocional em Câncer. Então, todos os desejos verdadeiros vão sentir uma potencialização de se materializar. Trava a língua, hein? Você vai sentir uma potência de materialização gigantesca, tá? É o dia da fé sem limite. Sabe aquele dia do ano que você pede com fé e acontece? Que você pede um milagre, o milagre vem a jato. Sábado, escreve, anota aí, já anotou? Já era para ter anotado. Então, chegamos ao domingo e aí a lua cheia vai para Leão. Aí é um dia de felicidade, é um dia de transbordamento, de alegria, de criatividade. É um domingo feliz. Sabe aquele domingo que você diz assim, caramba, faz tanto tempo que eu não tenho um domingo tão feliz? É um domingo feliz naturalmente. Por mais que você repita o que você faz todo domingo, você vai ter uma sensação diferente. E aí, olha, se você está pensando em confraternizar, em chamar os amigos, em juntar os amigos, em chamar a família, em convidar a família, domingo é um dia maravilhoso para isso, tá? Maravilhoso. Tem outro aspecto positivo aí, de Mercúrio e Saturno, tá? Que aí é assim, palavra dada é palavra empenhada. Lembra da véspera, que é o dia do sonho e da sorte? No domingo muda um pouquinho, porque lembra, Saturno é o planeta do limite, tá? Mas palavra dada é palavra empenhada, ou seja, tudo que você diz vai se materializar. Só que aí, cuidado, não se comprometa com o que você não possa cumprir, porque esse é um daqueles dias onde tudo que você fala ou promete fica gravado na pedra e uma hora isso vai ser cobrado de você. Então, se você prometer mundos e fundos e não tiver esses mundos e esses fundos, isso pode um dia virar contra você, porque a gente aqui está falando de Saturno, tá? Mas em compensação, tudo que você se comprometer no domingo, eu me comprometo, vou dar um exemplo bobo, tá? Eu me comprometo em 2026 de me tornar uma pessoa diferente, de me tornar uma pessoa mais proativa, de me tornar uma pessoa mais preocupada com a minha saúde, eu vou criar regras para a minha vida mais saudáveis. Olha, isso você é capaz de cumprir. Você não está prometendo mundo nem fundo para nada, você está prometendo coisas que você é capaz de fazer. E aí você não vai acreditar, mas em 2026, todos esses compromissos feitos no domingo, eles se tornam realidade. Eu queria ano que vem começar a praticar um esporte, maravilha, muito provavelmente você vai conseguir. Eu queria, comer melhor, comida mais saudável,
com certeza você vai conseguir, tá? Então é um dia maravilhoso para isso, e aí também é um dia muito bom para você firmar um namoro, marcar data de casamento. Por quê? Porque assim como você fala, grava na pedra, todas essas coisas que você cria um compromisso, elas tendem a durar por muito tempo. Então, se você namora o amor da sua vida e já quer pedir em casamento, domingo é aquele dia que, se vier o sim, é um casamento bonito, próspero, gostoso, sabe? Onde você vai experimentar ele por muito tempo. É um dia perfeito para assumir esse tipo de compromisso. E aí, obviamente, com você mesmo e com os outros, tá? Então é um dia muito legal. E aí percebam, é uma semana muito positiva. Tem um lado sombra dessa semana? Tem. Vai acontecer coisa ruim pelo mundo? Muito provavelmente vai. Mas eu prefiro dizer para vocês que sábado e domingo são dias mágicos e que é mais legal vocês aproveitarem esse dia para as coisas positivas do que ficar dizendo que no sábado vai cair, vai pegar fogo, vai explodir, do que esse tipo de coisa. Vocês entenderam? É mais ou menos isso. Cosmo Alma é mais esse lado lúdico, doce, que é o que a gente precisa nesse momento, nessa vida, porque a vida anda muito mais dura do que a gente imagina. Então a gente está meio atrasadinho, eu vou pedir a segunda música para Dani, meu amor, por favor. Eu escolhi uma música que eu gosto muito, do nosso eterno maluco beleza, Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Um dia maravilhoso, a Terra nunca vai parar, mas é um ludismo gostoso. Vamos curtir o nosso eterno Raul. Toca Raul, Dani. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Agora sim, estamos de volta aqui no Cosmo Alma, na Rádio Tropical Web Brasil. Sejam bem-vindos de volta. E aí eu vou pedir grandes desculpas. Essa semana não teremos o Momento Saúde da semana, porque senão a gente vai invadir o espaço do amiguinho e aí não fica bonito. A gente teve aqui um probleminha técnico no início do programa. Peço desculpas mais uma vez por isso, mas o que eu precisava trazer para vocês que essa semana é de uma importância absurda, é de uma alegria, vamos aproveitar essa energia. E aí eu quero deixar uma única mensagem final, como eu gosto de fazer sempre, que é o seguinte: bons hábitos e pequenas rotinas podem transformar a sua vida. Então, assim, tome as rédeas da sua vida, é a sua vida. Então, toma conta dela, essa vida é maravilhosa, você tem potencial para o que você quiser, basta acreditar, ok? Então, chegamos ao fim de mais um programa Cosmo Alma. Eu sou Alexandre P. Terça-feira que vem, às 17 horas ou a hora que der, eu vou estar no ar com você. Eu conto com a sua presença, conto com a sua companhia. Gratidão, gratidão por estar comigo até agora,
aqui nesse momento. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Esse programa é feito com muito, muito, muito carinho para você. Ele é todo especial, dedicado a você. Tá ok? Gente, beijo na alma de todo mundo. Gratidão. Boa semana para todos vocês. Vamos aproveitar essa energia positiva no ar. Beijo a todos.